Oi pessoal, meu nome é Leda, eu sou do Grupo Espírita Saber Amar e o nosso amigo Vladimir me convidou para vir aqui bater um papo com vocês sobre a obra do André Luiz, especialmente o livro Nosso Lar, que é a primeira e a mais conhecida das obras dele. Então, eu fico muito feliz com esse convite, porque eu acompanho vocês aí o trabalho da Mocidade Chico Xavier, na Casa do Caminho, já tive aí algumas vezes, e quem sabe a gente pode, mais tarde se conhecer presencialmente mesmo, e continuar conversando sobre esse autor espiritual que a gente ama, que é o André Luiz. O André Luiz, trazer uma obra totalmente única e totalmente nova no meio espírita. Por isso que esse livro dele ficou tão conhecido e depois chegou a virar até filme, que talvez alguns de vocês já tenham visto. O objetivo nosso aqui do nosso trabalho não é substituir a leitura do livro, que o livro é maravilhoso e ele permite você entrar mesmo, no mundo do autor, nos sentimentos dele, nas impressões dele, É um portal mesmo para esse mundo espiritual. Então, a gente só quer facilitar um pouco aqui, trazer o interesse de você, chamar atenção para algumas questões importantes que a experiência foi nos mostrando. Então, por isso que é só um bate-papo, mas a gente quer muito um retorno de vocês, que vocês possam ler essa obra, ver o filme e estudar a vida toda, porque cada vez que a gente lê, mesmo a gente lendo assim, com anos de diferença, a gente sempre encontra uma coisa diferente, a gente sempre encontra um ponto que a gente não tinha percebido antes, nossa, que bacana, e é por isso que essa obra é, assim, surreal mesmo. Como vocês sabem, o Chico Xavier tem um guia espiritual, que é o Emmanuel, e o Emmanuel coordena os trabalhos do Chico, esse trabalho de psicografia de todos os mais de 500 livros que o Chico recebeu, essa obra fantástica, sem igual. E o Emmanuel, ele fala no prefácio do livro Nosso Lar, que há muito tempo ele queria trazer, através da mediunidade do Chico Xavier, uma obra como Nosso Lar. Então ele dá a entender que ele precisou de uma autorização especial da espiritualidade superior para trazer essa obra, porque realmente não existia no meio espírita nada igual. É uma obra, assim, revolucionária, sem precedentes mesmo. Por quê, gente? Porque essa obra, ela vai trazer detalhes do mundo espiritual. Ela vai trazer os bastidores do mundo espiritual, ela vai trazer... vai mostrar como que os espíritos que estão à nossa volta, eles realmente vivem, como que é o cotidiano deles, como que é a vida deles, se eles comem, se eles não comem, se eles trabalham, como que é esse trabalho deles, como que são as impressões deles sobre tudo que eles vivem, quais são os planos que eles têm. Existem cidades no mundo espiritual, ele vai trazer um monte de revelações. E essas revelações, a princípio, não foram muito aceitas no meio espírita com facilidade, não. Porque as pessoas, os espíritos da época, estavam acostumados com termos assim mais teóricos, visões mais teóricas, como no céu e inferno. O espírito vem, fala se ele está feliz, se ele não está feliz, se as consequências dos atos da terra, da vida que eles viveram na terra, trouxeram bons frutos ou não. Mas ninguém tinha vindo falar assim, olha, eu fui morar numa colônia espiritual, numa cidade espiritual chamada Nosso Lar. Lá tem ministérios, lá tem ônibus, aeróbus, lá as pessoas têm casa, as pessoas comem, as pessoas trabalham. E aí as pessoas começaram a achar assim, gente, mas tem ônibus, tem trabalho, tem bônus hora é um tipo de dinheiro, Tem alimento no plano espiritual, que coisa! Então, no início, os próprios espíritas tiveram dificuldade de aceitar essa obra de André Luiz. Mas, com o tempo, as pessoas começaram a perceber que não existia nenhuma contradição entre a obra do André Luiz e a obra de Allan Kardec. Por quê? Porque realmente a evolução não dá saltos. A evolução,
ela vai passo a passo, paulatinamente. Então, não tem jeito da gente desencarnar aqui e amanhã a gente virou um ser de luz, que não precisa comer, que não precisa de trabalhar, que não precisa de ter nenhuma referência material. Mas a gente vai ver que tudo que acontece em nosso lar já é bastante diferente do que acontece aqui na Terra em vários aspectos. Então, é por isso que a importância dessa obra, e hoje ela é consagrada, todo mundo admira essa obra pela riqueza que ela traz para a nossa vida, a gente vê como que os espíritos interagem aqui com os encarnados e como que eles vivem no plano espiritual. Então vamos lá, tem alguns slidezinhos aqui, só para a gente não ficar muito vago, né? Vocês vão ver aí o nosso, já viram aí, eu acredito, né? O nosso amigo André Luiz, no slide 2, esse retrato dele é feito com base em visões mediúnicas do Chico e de outros médiuns também. Então, o André Luiz, ele vai falar das muitas surpresas que ele teve no plano espiritual, quando ele desencarnou, né? O André Luiz era um médico aqui no Rio de Janeiro, e ele, como um médico, ele tinha um conceito social muito bom, uma posição social muito boa. E logo que ele desencarna, pessoal, ele se vê com fome, com frio, na lama, ouvindo vozes que chamavam ele de suicida. Uma situação terrível, ele andava sem rumo, ele não sabia para onde que ele ia, o que ele estava fazendo. Aquela agonia sem fim, né? Num lugar que depois ele ficou sabendo que os espíritos chamavam de umbral. Umbral não é um inferno, né? Porque o inferno não existe, mas era um lugar onde estavam muitos espíritos em sofrimento. E ele ficou 8 anos ali. Mas ele perdeu a noção do tempo, né? Ele ficou muito tempo sofrendo, sentindo fome, sentindo frio, naquela agonia, naquela situação toda. Até que um dia ele começa a pensar em Deus e pensar assim, gente, deve ter alguém que toma conta disso tudo aqui, deve ter alguém que organiza a vida, que me deu a vida, que me deu todas as alegrias que eu tive, que permitiu que eu estivesse aqui. E aí ele começa a orar para esse Deus, com todo o coração dele, com todas as melhores lembranças dele, as melhores esperanças, as melhores aspirações. E ele diz que também, novamente, ele perdeu a noção do tempo, de tão sinceramente devotado à oração que ele estava naquele momento. E aí, quando ele abre os olhos, ele vê um velhinho muito simpático, que era o Clarencio. E o Clarencio já estava ali há muito tempo, né, tentando auxiliá-lo, mas o André Luiz simplesmente não via. Então aqui, gente, ele já está mostrando uma das grandes leis que regem a vida no plano espiritual, que é a lei da sintonia. A sintonia é igual a uma estação de rádio em que a gente sintoniza, né? Se você está com o seu pensamento, com a antena do seu pensamento fixada num canal, numa estação de rádio, ou no Netflix, por exemplo, você não vai pegar o que está passando no YouTube, não é isso? Você tem que estar com o seu pensamento sintonizado com o bem, para você conseguir perceber os espíritos bons. Então, os espíritos inferiores, eles não conseguem, inferiores assim, os espíritos mais materializados, eles não conseguem perceber os espíritos mais elevados, que muitas vezes estão ali em volta, ajudando e auxiliando. Então, os espíritos mais elevados, eles podem descer para os planos inferiores, eles podem auxiliar aqueles espíritos que estão em sofrimento, mas o contrário é mais difícil. O espírito, para ele se elevar, ele tem que buscar elevar os sentimentos dele através da prece, como André Luiz fez. Então,
ele se questionava muito, vocês vão ver aí o slide do umbral, né? Ele se questionava muito de por que ele estava ali, né, gente? Ele não foi um criminoso, ele não foi alguém que matou, ele não foi alguém que roubou, ele não foi alguém que fez nada de mal, especificamente contra o próximo. Então, por que ele foi parar naquele lugar, né? Isso é o primeiro grande susto que a gente tem quando a gente vê nosso lar, a primeira grande surpresa, o questionamento que a gente tem. Porque ele não foi um criminoso, então ele não merecia estar sofrendo daquela forma, será? Ele fala, o próprio André Luiz fala, vamos acompanhar ali no slide 5. Ele fala assim, olha, na verdade eu não fui um criminoso no meu próprio conceito, mas a filosofia do imediatismo me absorveu. Olha como isso é sério, né, gente? Porque hoje a gente vive muito essa filosofia do imediatismo, de ter tudo na hora, de não saber esperar, de querer viver o prazer que a gente quer na hora, né? Então, continuando aí no slide. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Ele se fechou, né, naquele mundinho de felicidade que ele tinha, de privilégios, de uma condição superior financeira, né, que ele tinha. E não abriu, não compartilhou com o mundo as alegrias que ele tinha, né? Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então, ele não se abriu para a fraternidade do mundo, ele viveu só para a família dele. E a gente vai ver também que ele vai ser resgatado porque ele ficou ali, na verdade. Depois a gente vai ver que ele vai ficar muito amigo de um espírito chamado Lísias. E esse espírito Lísias, ele vai dizer que o umbral é muitas vezes um período, a passagem pelo umbral é um período em que o espírito vai perder certas ilusões, porque ele sai daqui da Terra muito materializado, ele sai daqui da Terra muito cheio de erros, né, de pensando de uma forma muito ligada à matéria. Então, às vezes, ele fica lá também por algum tempo, um pouco perturbado, até que ele começa a voltar a perceber o que realmente importa para o espírito imortal. Então, o André Luiz, ele vai ser ajudado por esse velhinho simpático que ele vê depois da prece dele, que é o Clarencio. E o Clarencio vai levar André Luiz para uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. Nessa cidade ele vai poder se limpar, ele vai poder se alimentar, ele vai poder se recuperar e a princípio ele vai parar num hospital. E nesse hospital ele é examinado por um médico espiritual. Esse médico espiritual, turma, ele vai falar: que pena, André Luiz, que você veio pelo suicídio. André Luiz vai falar assim: mas eu não vim pelo suicídio, eu tive câncer, eu tive uma oclusão intestinal, eu lembro de estar na mesa de cirurgia, eu não me matei. E esse médico, que é chamado Henrique de Luna, ele vai falar assim: foi um suicídio indireto, na verdade. E não se assusta não, porque muita gente vem aqui para o plano espiritual por meio de um suicídio indireto. Vamos ver o que o médico falou com o André Luiz? Estamos lá no slide 7. Slide 7 vai mostrar pra gente, olha só. O médico vai examinar. Vejamos a zona intestinal, exclamou, que é onde ele teve o câncer. A oclusão, quer dizer, o fechamento, derivava de elementos cancerosos, câncer. E esses, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Olha só, a sífilis é uma doença
que muitas vezes os homens naquela época pegavam em casas de prostituição, né? Na balada da época, né? Na boemia que eles falavam naquela época. E então ele cometeu alguns abusos. Apesar desses abusos, ele continua lá, olha no slide. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Olha só que grave isso que ele está falando, gente. Quer dizer, ele abusou lá na boemia, abusou do sexo, abusou da alimentação, da bebida, talvez, né? Provavelmente. Mas isso talvez não fosse tão grave se ele não tivesse uma forma mental de agir muito sombria, muito encolerizada, com muita raiva, tratando as pessoas sem paciência, né? Com ares de superioridade, com ares de severidade, exigindo muito das pessoas. Continuando a leitura aqui, ó. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Quer dizer, essa raiva que você tem quando a gente explode, quando você explode, isso faz mal para o seu corpo físico. Isso destrói a sua energia vital. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, olha só, gente, além de ter sido egoísta no campo da família dele, de ter abusado da bebida, da comida e do sexo, ele ainda era uma pessoa que tinha ataques de raiva, era uma pessoa que às vezes ofendia os outros, né? Porque exigia demais da vida e não tinha tolerância, não sabia dar um exemplo de fraternidade. Então, isso tudo fez com que ele desencarnasse antes do momento previsto e chegasse no plano espiritual pelo umbral, pelo suicídio indireto e passasse esse tempo, essas agonias durante 8 anos no umbral. Então, ele fica nesse hospital se recuperando durante um tempo e lá ele é visitado por um amigo que ele não conhecia aqui da Terra, mas que se chamava Lísias, que provavelmente tinha uma ligação muito forte com ele, porque a gente vai ver que os pais do André Luiz, né, as pessoas que ele mais amava, que foram antes dele lá para o plano espiritual, não podiam estar com ele naquele momento, por razões diferentes. A mãe dele estava numa cidade espiritual mais elevada que nosso lar, mais evoluída que nosso lar, e o pai dele estava ainda no umbral. Ele vai explicar tudo isso lá no livro, né? Não vou entrar em detalhes, a gente vai falar só um pouquinho sobre a mãe do André Luiz, porque como a gente viu sobre essas leis que ele vem revelar do plano espiritual, a gente tem vários níveis de evolução, e para cada nível de evolução a gente vai ter colônias ou cidades espirituais específicas, ou seja, alguns espíritos vai ser permitido para eles morar só em colônias ou cidades espirituais mais próximas aqui da Terra. Outros espíritos que já evoluíram mais vão viver em cidades espirituais mais distantes da Terra, menos materializadas, como é o caso da mãe do André Luiz. Os espíritos mais evoluídos, como eu falei com vocês antes, eles vão poder passar por todas essas colônias, viajar, visitar todas essas colônias. Mas os menos evoluídos não vão conseguir subir para as colônias mais elevadas, a não ser quando eles trabalharem a evolução deles a ponto de poder escalar mais um degrau dessa escada evolutiva, né?
Então, depois a mãe do André Luiz, ela vai visitá-lo, né, quando ele já tá se recuperando mais, mas ela só vai dar essa alegria para ele num momento muito especial que a gente vai falar daqui a pouco. Então, logo que ele chega no hospital, ele começa a ser recebido por amigos, especialmente um amigo chamado Lísias, que vai apresentar para ele essa nova vida e essa nova perspectiva, essa nova visão de mundo, uma visão espiritual, uma visão diferente desse mundo. Então, uma das coisas, né, que o Lísias fala, né, nesse momento, esse primeiro momento em que o André Luiz chega lá no plano espiritual, o Lísias vai falar para ele sobre o que realmente importa, o que a gente leva lá para essas colônias do plano espiritual. Então, às vezes a gente recebe fisicamente as consequências dos nossos atos. Então, ele vai falar lá, nós estamos no slide 8 agora, e vai dar esse exemplo, olha só. Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias, quer dizer, os olhos, ele não vai ter olhos, ou não vai enxergar, que um malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, não vai conseguir se andar, por exemplo, né? Quando não é recolhido absolutamente sem pernas, que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Quer dizer que os nossos atos, eles vão refletir no nosso corpo espiritual, que é chamado de perispírito. E eles vão acarretar marcas grandes nesse corpo espiritual. Por isso que muitas vezes, muitos espíritos chegam ao nosso lar em situação de doença mesmo, como o próprio André Luiz chegou. Então ele vai começar a conhecer, depois que ele vai se recuperando, vai melhorando, vai mudando a forma dele de pensar, através de orações, porque em nosso lar existe um momento da oração conjunta, né? Ele vai tendo permissão para sair do hospital, para andar pela colônia, e ele descobre que lá quase tudo é uma cópia melhorada da Terra. Olha que bacana, porque o nosso lar, ele já está numa zona mais elevada, não tão elevada, mas uma zona mais elevada. Então, quase tudo ali era uma cópia melhorada da Terra. A água é mais pura, a música é mais bonita, as obras de arte são mais vivas, as cores são mais vivas, e ele fica encantado com isso. Mas algumas coisas em nosso lar ainda têm uma certa característica um pouco material, né? Então ele vai descobrir que eles vão se alimentar, a gente vai falar sobre isso melhor. E ele vai perceber que lá existe toda uma organização em nosso lar, com vários ministérios. Vocês sabem que aqui os ministérios são órgãos do governo, né? Através dos quais o governo vai auxiliar a população. Lá da mesma forma. Existe uma governadoria e existem 6 ministérios onde os cidadãos de nosso lar trabalham. Então, nós vamos ter o Ministério do Auxílio e da Regeneração, o Ministério da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. E os Ministérios do Auxílio e da Regeneração são aqueles que vão lidar mais de perto com a Terra, enquanto os Ministérios do Esclarecimento e da União Divina vão lidar mais com os planos mais elevados. A maioria das pessoas que chega ao nosso lar ainda chega com muitas dívidas com o planeta Terra. Então, a maioria das pessoas que chega ali vai voltar para o planeta Terra através da reencarnação para se melhorar um pouco mais. Uma minoria, poucos, é que vão poder se elevar espiritualmente sem precisar voltar para a Terra. Pouquíssimos, né? Mas existem em nosso lar alguns espíritos assim. E existem muitos trabalhadores em nosso lar, que são os ministros, dos quais o Clarencio, que é esse velhinho que ajudou o André Luiz, faz parte,
que já são espíritos mais elevados. Alguns, como a ministra Veneranda, que ele vai falar muito sobre ela também, e o próprio governador de Nosso Lar, eles são espíritos bastante elevados que estão ali para auxiliar aqueles que ainda estão numa fase intermediária, né? Como professores numa escola, que estão ali para cuidar dos seus alunos. E aí ele começa a descobrir que nas leis de Nosso Lar, uma das leis de Nosso Lar, né, que se torna muito importante, é a lei do trabalho, o imperativo do trabalho. Então o Lísias, esse amigo dele, fala com ele assim, olha, nosso lar, nós estamos agora no slide 11, para vocês acompanharem. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Quer dizer, não é o céu aqui, nosso lar não é o céu, não é a maravilha das maravilhas. É uma instância intermediária, que está no meio do caminho entre o céu e a terra, né? Somos felizes porque temos trabalho. E a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos tirou o pão abençoado do serviço. Olha só, então isso já é uma mudança de valores, porque aqui na Terra, gente, a gente acha que trabalho é um jeito de ganhar dinheiro. Porque todo mundo que quer ganhar na loteria para não ter que trabalhar. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas pensa assim, né? Então aqui na Terra a gente tem o trabalho como um fardo, uma coisa difícil, uma coisa ruim. E lá já existe uma mudança dessa mentalidade. O trabalho é uma das bases da alegria deles. Porque eles entendem que só através do trabalho a gente consegue ter um raciocínio melhor, uma compreensão melhor da vida, a gente consegue se melhorar, evoluir e ter saúde espiritual. Então ele está falando aqui também de saúde espiritual. E aí o André Luiz resolve, né? Antes de falar das resoluções, ele ainda está nessa fase de pensar como é que ele, que lugar é esse que ele está, de conhecer esse lugar, de se encontrar como pessoa ali naquela cidade espiritual. E aí o Lísias vai contar para ele, por exemplo, né, sobre a alimentação em Nosso Lar. Atualmente, em Nosso Lar, eles comem basicamente sucos, né, frutas e sucos, sopas, uma alimentação muito fluida, muito leve. Alguns espíritos não se alimentam de nenhuma dessas coisas, se alimentam apenas do ar, dos fluidos do ar, dos fluidos magnéticos do ar. Mas alguns que estão mais materializados vão tomar sopas e sucos de frutas e tudo mais. Mas não foi sempre assim. O Lísias vai contar para o André Luiz que não foi sempre assim. Antigamente, muitos anos antes, os espíritos de Nosso Lar tinham uma alimentação mais materializada, né? Deviam ter alimentação de carne, porque os animais existem no plano espiritual também, né? E coisas mais materializadas. Mas para que a colônia se elevasse, se espiritualizasse mais, se aproximasse mais dos planos superiores, o governador de Nosso Lar ficou 30 anos explicando para os espíritos sobre as vantagens de ter uma alimentação mais leve, mais baseada nos fluidos do ar. E foram feitos cursos, foram feitas campanhas de conscientização da população, né? A população de Nosso Lar é de mais ou menos 1 milhão de habitantes. Era naquela época, hoje deve ser de muito mais. Então foi feita uma campanha muito grande. E mesmo assim, gente, os espíritos que eram habitantes de Nosso Lar estavam muito refratários, muito resistentes a qualquer tipo de mudança. Então, foi preciso que o governador, depois de 30 anos, tomasse uma medida mais dura, uma medida de disciplina, e cortou o fornecimento dessa alimentação mais pesada, cortou totalmente o fornecimento dessa alimentação
e as pessoas foram obrigadas a se adaptar. Então, isso mostra como que a espiritualidade, assim, ela é, por um lado, muito compreensiva, ela dá muita oportunidade, porque foram 30 anos de oportunidade para as pessoas se adaptarem. Mas chega um momento em que a evolução, se a gente, como o pessoal diz, né, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, chegou um momento que precisou ser usada uma disciplina mais severa. A gente vai ver isso em outros aspectos da vida lá em nosso lar. Por exemplo, no intercâmbio, a gente tem aí no nosso slide 12, né? Então, houve essa questão da alimentação, que quando a alimentação realmente mudou, depois desses 30 anos e 6 meses em que foi feito um corte geral, um isolamento total, que a colônia se espiritualizou muito. A colônia evoluiu muito coletivamente. Então, uma outra questão que achei muito interessante, que foi uma forma de elevar, né, o nível vibracional dessa colônia, foi cortando o intercâmbio com a Terra. Então, lá em nosso lar, havia tipo uma internet, né, porque o plano espiritual está 100 anos na nossa frente em termos de tecnologia. Então, havia uma internet, tipo uma internet mesmo, lá no plano espiritual, lá no nosso lar, em que as pessoas, na verdade, não sei se seria uma internet ou uma televisão, que as pessoas ficavam sintonizadas com as famílias dela aqui na Terra. Então, elas estavam sempre recebendo notícias da Terra, notícias dos seus parentes que estavam aqui ainda. E isso trazia uma instabilidade emocional muito grande para os habitantes de nosso lar, porque eles estavam lá, não sabiam que, eles sabiam que, por exemplo, que a família deles estava sofrendo aqui, eles sabiam que a família estava passando por necessidades, por situações graves, sabia quem que perdeu o emprego, sabia quem que estava doente, sabia quem que estava traindo quem que estava passando, quem que estava pensando em suicídio, quem estava passando por problemas graves, e isso trazia um sofrimento muito grande para os habitantes de nosso lar. Então, durante um tempo, foi cortado qualquer tipo de intercâmbio com a Terra. E depois esse intercâmbio passou a ser feito em ocasiões especiais, né, para aqueles que já tinham condição emocional de saberem as notícias dos seus parentes na Terra sem se desequilibrarem emocionalmente. Então, o André Luiz, no início, ele fica com muita vontade de ter notícias da esposa dele e dos filhos que ele tinha deixado aqui na Terra. Mas ele leva 1 ano para conseguir uma permissão de visitar a Terra. Ele não tinha condições emocionais, psicológicas e até espirituais de encontrar sua família naquele momento. Daqui a pouquinho a gente vai dizer por quê. Então, por causa disso, foi restringida essa comunicação. A internet passou a precisar de uma senha especial, que na verdade é a evolução e a capacidade de cada um de perdoar, de se equilibrar, de confiar na providência divina, que passou a ser exigida como um pré-requisito aí para esse intercâmbio com a Terra. Então, com todas essas notícias novas, esse novo aprendizado, o André Luiz pode deixar o hospital e ele foi convidado para morar na casa do Lísias e da família dele. O Lísias morava com a mãe, com a família da mãe. A mãe dele chamava Dona Laura, que se torna assim uma segunda mãe do André Luiz lá em nosso lar. E aí, com essa convivência familiar e tudo mais, ele acaba chegando à conclusão espontaneamente que seria bom para ele trabalhar em nosso lar. E o André Luiz era médico, né? Então ele estava pensando assim, eu posso ser um médico aqui também, eu tenho toda uma formação. E aí ele é levado para falar com o ministro Clarencio. E aí ele começa a descobrir assim, olha, os médicos aqui em nosso lar são muito diferentes dos médicos na Terra. Aqui
enquanto na Terra a gente está preocupado com o corpo físico, né, com as consequências da doença, com os sintomas da doença, lá em nosso lar, os médicos estão procurando as causas da doença, e as causas são todas mentais, no pensamento, né, as causas são todas espirituais. E sobre isso, André Luiz não sabia quase nada. Então, ele teve que buscar humildemente começar, né? E aí é uma grande conquista desse novo valor para ele, que é o da humildade. Ele teve que começar como um simples enfermeiro, técnico de enfermagem, cuidando daquelas pessoas que estavam chegando da Terra em situações muito graves. Então, ele vai falar lá, muito bonita essa conclusão que ele chega, olha só. No slide 13, simplicidade e humildade, essa conclusão que ele chega. Os médicos espirituais, vamos ler lá, eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Quer dizer, ele formou numa faculdade, aí ele podia exercer a medicina. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, externando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Olha só, ele reconheceu que em nosso lar os enfermeiros tinham mais capacidade do que ele, que era médico, porque eles tinham essa capacidade de amar e cuidar. Então, ele vai para o Ministério da Regeneração, para as câmaras de retificação, para receber aqueles espíritos que chegavam estropiados do umbral, né? E lá ele vai aprender com uma enfermeira chamada Narcisa a trabalhar duramente, e é aí que ele recebe a visita da mãe dele, porque ele começa a ter merecimento. Então, outra questão de valor muito importante no plano espiritual é a do merecimento. Então, quando ele se dispõe voluntariamente, espontaneamente a trabalhar pelo bem, ele dorme, né, na primeira noite de trabalho dele, ele dorme, e aí o espírito dele se desdobra com consciência, com plena consciência, e vai para o plano superior, onde ele encontra a mãe dele, que mora numa colônia, numa cidade espiritual superior. E eles conversam, se abraçam, e ela conta para ele sobre o pai, sobre a família, sobre a situação de cada um, sobre os planos dela. Então, foi um dia muito feliz para André Luiz, que ele pôde ter esse contato com a mãe. Então, a gente continua, para a gente entender um pouco melhor como que são as coisas em nosso lar. Ele vai dar um exemplo muito interessante. Eles estavam trabalhando, e nosso lar é uma colônia, gente, que ela está ainda num umbral mais elevado, mas está ainda no umbral. E ela tem portões, ela tem segurança para entrar, para permitir a entrada na colônia. Ela não é uma cidade aberta onde qualquer pessoa pode entrar. Então, chega um sentinela, um guarda que ficava nos portões, falando que chegou ali um espírito de uma mulher numa situação muito difícil, pedindo ajuda, mas ele estava chamando o André Luiz, a Narcisa, que trabalhava com ele, porque ele tinha percebido uns pontos negros nessa mulher. No corpo espiritual dela, ela tinha vários pontos negros. Olha que interessante. Então, vão eles lá, o André Luiz e a Narcisa, olhar a mulher. Tá lá no nosso slide 14. Era parte dos serviços deles, porque eles que recebiam esses espíritos que vinham do umbral. E a Narcisa realmente vê, igual o guarda viu, vários pontos negros. E ela fala assim, então vamos chamar o chefe da segurança, porque ele vai saber nos explicar o que está acontecendo. O chefe da segurança lá é, obviamente, um espírito mais evoluído.
e que já tinha uma visão espiritual mais profunda. Que olha que interessante, gente. Não quer dizer que o fato de estarem todos os espíritos nessa colônia Nosso Lar, que os espíritos eram iguais, não. Mesmo dentro de Nosso Lar, embora o nível evolutivo da maioria dos habitantes ali fosse parecido, mas existem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Espíritos com mais capacidade de visão espiritual, espíritos com menos capacidade de visão espiritual. Olha que interessante. E aí o chefe dos sentinelas fala com ela assim, fala com a moça, né, com o espírito do umbral que estava vindo, falando assim, porque ela vem falando, coitadinha, eu tô arrependida, me ajudem, pelo amor de Deus, tô sofrendo muito. E aí ele fala assim, esses pontos negros aí que você tá no seu corpo, são espíritos que você matou cometendo aborto. Você fez o aborto de todas essas crianças. Agora eu não me lembro mais quantas foram, mas foram muitas, umas 50, sei lá. E começa a desmascarar ela. E aí ela, em vez de mostrar humildade e arrependimento, ela se sente desmascarada e fica com muita raiva e não fica revoltada com aquela situação e mostra que, na verdade, ela estava fingindo, né? Então, isso é muito interessante porque mostra que para estar em Nosso Lar, para estar aqui eu anotei que eram 58 abortos que ela fez, né? Para estar em Nosso Lar, o espírito tem que estar arrependido. Então, o que permite o acesso dos espíritos para uma cidade de nível melhor, como Nosso Lar, não é o fato de não ter errado. As pessoas erram, existem pessoas no Nosso Lar até que erraram muito. Né? Que a gente vai ver num outro livro do André Luiz, existem pessoas que mataram as outras, mas que se arrependeram, que buscaram uma renovação sincera do coração, que não era o caso dessa vampira. E aí, por isso, apesar deles ficarem com muita pena dela, conduídos com compaixão da situação dela, né, do sofrimento dela, mas ela não tinha condição ainda de ser ajudada, porque ela não tinha se arrependido, ela não se reconhece como uma pessoa devedora, uma pessoa que errou. Então, aqui ó, eles falam, o André Luiz fala o seguinte: estamos numa casa de trabalho, onde os doentes, aliás, acho que foi o chefe dos guardas que falou isso. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. Né? Então ela se declarava inocente, ela afirmava que ela era boa e pura, ela estava sofrendo, mas ela não admitia que ela estava sofrendo, então infelizmente ela não tinha condições ainda, depois ela poderia voltar quando ela já tivesse amadurecido, mas para poder não colocar em risco o trabalho que eles estavam desenvolvendo ali. Isso tudo, gente, essa questão mental do espírito, é isso que é interessante a gente perceber. No plano espiritual, ela se mostra fisicamente no corpo espiritual. Então, é por isso que ela tinha as manchas negras no corpo. É por isso que alguns espíritos, às vezes, apresentam deformidades no corpo espiritual, até em formato de animais, que às vezes acontece. Por quê? Porque a renovação do coração e da mente, ela vai se mostrar no próprio corpo espiritual. Bom, então, continuando aqui para a gente não delongar demais, o André Luiz, depois que ele começa a trabalhar, ele vai se defrontar com duas situações muito interessantes do ponto de vista da regeneração dele mesmo. Ele vai encontrar dois espíritos que ele prejudicou. E a tutora dele, né, a chefe dele lá no trabalho, que é a Narcisa, ela faz uma advertência para ele, fala assim, olha, aproveita
que ele fica todo envergonhado de encontrar com pessoas que ele prejudicou, com as quais ele errou, né? E ela fala assim, não, aproveita esse contato que você está tendo com esses espíritos como uma oportunidade de você se refazer, de você se regenerar, de você desfazer o mal que você fez. Então ela fala lá no nosso slide aqui, 15. É indispensável converter toda oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Não é por acaso que você está encontrando com essas pessoas, então aproveita essa oportunidade para plantar o bem, para fazer o bem onde você não fez o mal, né? Onde você fez o mal. Até porque se você perder essa oportunidade agora, a vida lá na frente vai te cobrar e vai te colocar de novo frente a frente com essas pessoas. Então, foi o Silveira. O Silveira foi uma família que devia dinheiro para o pai dele, para o pai do André Luiz. E o André Luiz, na época, o pai queria cobrar dessa família. A família pediu mais prazo para pagar a dívida. O pai do André Luiz, com o apoio do André Luiz, foi inflexível, não deu prazo, executou a dívida e eles tiveram que perder tudo que eles tinham, venderam a casa que eles tinham no Rio de Janeiro, as propriedades que eles tinham no Rio de Janeiro e foram morar no interior e tiveram que recomeçar a vida do zero. E então ele encontra com esse Silveira lá. E aí o André Luiz pede desculpas pela atitude que ele teve, mas o Silveira já era um espírito mais evoluído, fala assim, não, André Luiz, não se preocupa, a dificuldade que a gente passou fez com que a gente aprendesse muito e poupou muito sofrimento para a gente aprendeu de um jeito difícil, mas isso foi importante para o nosso desenvolvimento moral, e é por isso que eu estou aqui trabalhando e tá tudo bem. Depois o André Luiz reconhece uma moça que chega do umbral, chamada Elisa, que foi uma moça que trabalhou na casa dele como uma empregada doméstica e com a qual ele teve um relacionamento sexual. E ela se entregou para ele, né? Eles eram muito jovens na época, e ele não correspondeu, quer dizer, ele usou ela, né, e ela ficou muito marcada por aquilo, e espiritualmente ela se envolveu, eu não me lembro mais se ela chegou a cair numa prostituição, mas foi uma coisa parecida. Ela sofreu muito depois de ter sido abandonada por ele, e aí ele começa a cuidar dela, a princípio anonimamente, sem dizer quem que ele era, né? Pelo menos até onde o livro vai, ele não diz para ela quem ele era, mas ele se torna um cuidador dela, um benfeitor dela, responsável por ela ali em nosso lar, auxiliando em nosso lar. E, então, depois de um ano em que ele já estava lá em nosso lar, e ele se devotando com muita sinceridade, agindo com muita sinceridade, não só no trabalho, mas nessas outras questões importantes que a vida traz para ele, tipo um tapa na cara, né? Você fez e agora vamos refazer. Você está tendo a oportunidade de refazer o que você fez de errado. Ele finalmente consegue a permissão de vir fazer uma visita para sua família aqui na Terra. Aí eu vou ter que dar spoiler, né? Mas, como eu disse para vocês, o objetivo aqui do trabalho é fazer uma reflexão moral sobre a nossa vida, as consequências da nossa vida no plano espiritual e a vida dos espíritos, como que é difícil para eles, às vezes, passar por determinadas questões. Então eu vou ter que dar o spoiler, mas depois vocês vão ler o livro de qualquer forma, né, gente? Então o André Luiz, ele vem à casa dele e ele encontra a casa dele totalmente diferente, porque a esposa dele tinha se casado novamente. Ele achou que ela estava sofrendo as saudades dele durante esses 9 anos, né? 8 no umbral, mais 1 em nosso lar.
durante esses 9 anos, que ela tivesse ainda arrasada com a morte dele, mas ela já estava casada com outro. E só uma das filhas que fala, que percebe a presença dele lá e lembra dele. E os porta-retratos tinham sumido, enfim, ninguém, essa lembrança dele não era uma coisa bem quista, né? A filha lembra, mas logo todo mundo fala assim, que bobagem, você está pensando no seu pai. E ele fica arrasado a princípio, tão arrasado, sofre tanto, que ele tem que pedir ajuda espiritual para Narcisa. Então ele pensa nela, ele busca orar novamente e pede a ajuda espiritual da Narcisa para acudir ele mesmo nesse momento de dificuldade que ele está passando lá na família dele. Então a Narcisa ouve o chamado dele, recebe esse chamado dele e vai lá na casa do André Luiz para auxiliá-lo. O atual marido da esposa do André Luiz estava doente. Então, depois das orações e do cuidado da Narcisa, o André Luiz chega à conclusão que ele deveria ser um irmão e não inimigo daquele homem, né? A princípio, o ciúme é muito grande, a vontade era mesmo de se revoltar contra aquela situação. Mas depois de um ano de renovação espiritual em nosso lar, um ano de contato com os ensinamentos de Jesus, um ano de oração, um ano de trabalho no bem, ele consegue perceber que ele não deveria se tornar inimigo daquele homem, mas que ele deveria buscar ser o irmão dele, até em benefício da própria esposa, que estava sofrendo muito com a ideia de poder perder também esse segundo esposo. Então, com a ajuda de Narcisa, o André Luiz busca um remédio, busca um tratamento para o segundo marido da esposa dele. E a esposa fica muito grata porque o marido se recupera, se restabelece, né? A gente tem aí as fotos desse momento. E aí, a partir desse testemunho que o André Luiz dá, ele volta para nosso lar como um cidadão de nosso lar. Eles fazem uma fluidoterapia até com elementos da natureza, né? Como está aí no slide 17. E no 18 já mostrando que quando o André Luiz, então, volta para nosso lar depois desse testemunho, ele recebe o título de cidadão de nosso lar. O Clarencio vira para ele e fala assim, olha, André Luiz, até este momento, um ano que você estava aqui, até esse momento você estava aqui como meu protegido, como eu estava sendo seu fiador aqui, sua garantia aqui em nosso lar. Mas agora você já está aqui por conta própria, você mereceu o direito de estar aqui. Você está aqui pelos seus próprios atos, não é mais porque eu estou garantindo a sua presença aqui, porque eu estou assinando por você. Você não está mais aqui por causa de créditos meus, mas você está aqui pelo seu próprio merecimento. E aí ele se torna cidadão de nosso lar. Então, essa história do André Luiz é uma história assim, completamente nova, não havia nada até então nesse sentido na obra do Chico Xavier. E a partir daí, dessa redenção dele, e de todos esses detalhes que ele vai dando de como é a vida no plano físico e no plano espiritual, ele começa, a partir daí, começa a ter mais oportunidades de vir à Terra em missões de auxílio aos espíritos encarnados, aí ele vai entrar em vários cursos, várias missões de auxílio, ele vai estudar a mediunidade, ele vai estudar a obsessão, ele vai estudar o desencarne, e ele vai estudar a loucura, e cada livro, então, dele vai ter um tema diferente, e ele vai nos descrever como que é o funcionamento da reencarnação, como é o funcionamento da obsessão, do auxílio do plano espiritual para o plano físico, em vários aspectos, nos próximos livros dele. Eu espero que a gente possa conversar mais sobre os próximos livros do André Luiz. Ele vai dar uma visão científica
porque ele é médico, né? E ele continuou sendo médico depois que ele passou por todos esses estágios mais para frente. E ele vai nos dar então essa visão mais científica, mais detalhada, e a gente é como se tivesse sido levantada uma cortina, né? É como se a gente visse um pouco o que o Chico Xavier vê, porque a gente vai ver como que é mesmo que os espíritos vêm, o que eles pensam, o que eles fazem quando eles estão aqui, como que eles reagem às nossas ações, às nossas atitudes, e como que a gente reage às ações dos espíritos que estão à nossa volta, né? Porque ele vai mostrar também que muitas vezes a gente é extremamente influenciado, como diz lá o Kardec no Livro dos Espíritos. De ordinário são eles que vos dirigem, muitas vezes como que a gente é extremamente influenciado pelo que os espíritos fazem à nossa volta. Então, eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais sobre outros livros de André Luiz, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu disse, estou à disposição de vocês. Espero que a gente possa conversar muito sobre esse assunto, que é muitíssimo interessante. Ajuda muito a gente no dia a dia, ajuda muito a gente a se renovar moralmente, porque a gente começa a entender na prática como que pesam as questões. O que é você ir para uma balada, que tipo de espírito que você encontra lá, que tipo de espírito que pode estar te influenciando a tomar bebida alcoólica, a brigar com a sua família, a brigar com seu namorado, com a sua namorada, a brigar com seus pais, né? Que tipo de espírito que pode estar te influenciando e sobre a sua programação espiritual, que a gente vem para a Terra, todos nós viemos com uma programação espiritual, para a gente conseguir dar um passo nessa escada evolutiva que a gente precisa percorrer. Então, que a gente possa entender melhor, né? Para a gente se libertar, para a gente conseguir estar mais leve quando a gente chegar no plano espiritual. Um beijo para vocês, agradeço muito pela companhia.